Agora, na Educativa FM Campina, Hora de Prosa. Hora de Prosa. Alô, alô Campina! Bem-vindos a mais um programa Hora de Prosa pela Educativa FM Campina 98,9, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. E alô, alô mundo, que nos acompanha através do YouTube no nosso canal Educativa FM Campina. Este é o programa Hora de Prosa, eu sou o Júlio César Rolim e, senhoras e senhores, este é o último programa da nossa temporada 2023. Entraremos em recesso. Em janeiro, vocês irão acompanhar reprises especiais de algumas de nossas entrevistas que nós fizemos ao longo de 2023. Mas, em fevereiro de 2024, ali, beirando o carnaval, a gente volta com programas inéditos, com novos entrevistados, com novas entrevistadas, com muita conversa, com muita prosa, porque essa é a nossa proposta. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante o ano de 2023. Esperamos revê-los, reencontrá-los e reencontrá-las em 2024. Em janeiro, com reprises especiais. E em fevereiro, com programas inéditos. Ho, ho, ho! Quem ri assim? Mas, e daí? Entre ilusão, imaginação e realidade, qual caminho seguir? Melhor talvez seja acompanhar o que você desejar. E tá tudo certo. Papai Noel existe? Sim, ele existe. Mas em que aspecto? Âmbito? Convicção? É assim como toda crença, uma questão pessoal. Natal significa nascimento. No caso cristão, o de Jesus. Mas e aqueles que não acreditam em Cristo e mesmo assim comemoram o Natal? Festa religiosa ou comercial? O que importa é que a época natalina mexe e encanta a maior parte da população ocidental. O Natal é tão emblemático que até os Flintstones já o comemoraram. O Hora de Prosa de hoje vai conversar sobre o Natal. Vamos tratar dos aspectos sociológicos dessa data e aqui comigo o sociólogo, professor da Universidade Federal de Campina Grande, Lemuel Guerra. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite e pela chance de falar sobre esse tema que é tão importante e é muito controverso também, cheio de dobras e sombras, e vale a pena, eu acho, que a gente discutir sobre isso. Obrigado pela chance, Júlio, e obrigado aos que ouvirem e estiverem ouvindo esse programa e também aos que estiverem assistindo. Muito obrigado pela escuta e pela assistência. Mas também, além do professor Lemuel, nós enveredaremos pela ludicidade natalina. Aqui comigo, o ator que há quase 3 décadas interpreta o Papai Noel, Alexandre Fialho. Bem-vindo, Fialho. Opa, muito obrigado. É uma honra estar aqui. É muito prazeroso falar sobre esse tema, sobre um assunto tão lúdico, tão lindo, tão maravilhoso, que é o nosso Natal, né? Trazendo essa lenda do Papai Noel, onde há 28 anos, né, carrego essa personagem que é uma honra fazê-lo, né, com as crianças, né, tão assim especiais, que são a questão do Natal, que vem na gestão de devolver sonhos, a esperança, né, e a fé, né, essa questão da união familiar. Muito bem, então nós estamos começando o nosso Hora de Prosa natalino. Professor Lemuel, vamos começar logo assim, vamos começar pela origem. Qual é a origem histórica do Natal? Então, o Natal, eu gosto de pensar o Natal de forma paradoxal. Aliás, a sociologia, a antropologia, a politicologia gosta muito dessa pegada, né? Pensar o mundo, os fenômenos, as coisas que a gente vive em sociedade, pensando as contradições, os paradoxos que eles envolvem. Então, o Natal, como a gente conhece agora,
É como se fosse muito diferente daquilo que as pessoas dizem que foi o Natal originário. Que era, de acordo com os historiadores, o Natal era a comemoração do fim do inverno. Então, eram festas que aconteciam justamente porque o frio estava passando, estava voltando o sol, ou seja, a abundância da natureza estava sendo retomada. Então, eram festivais nos quais aconteciam dança, aconteciam comilanças, banquetes, as pessoas se reuniam para festejar, isso desde a Grécia Antiga, de acordo com os historiadores, né? Então isso foi passando ao longo do tempo, foi se modificando ao longo do tempo, e o Natal que a gente conhece agora, ele é em grande medida uma invenção dos Estados Unidos, é uma coisa bem curiosa a gente pensar. Se a gente quiser aprofundar um pouquinho, é como se fosse esse Natal que a gente vive atualmente, ele é no modelo, ele é o resultado, ele é a resultante, justamente o que a gente pode chamar de imperialismo norte-americano no campo da cultura. Eles inventaram essa festa que tem muito mais a ver com a indústria cultural, que se apropria de mitos, de símbolos, de imaginários e transforma tudo em mercadoria. Então, esse Natal que a gente encontra agora é muito diferente do Natal originário. Eu acho que isso é natural, que as coisas mudem, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre as dobras, as sombras disso que a gente recebeu, essa herança indecidida, porque nós não decidimos que o Natal fosse assim, a gente encontra ele já pronto, em um determinado formato, que tem, para mim, ele tem um substrato obsceno sobre o qual vale a pena a gente pensar. E eu acho que a gente está aqui para isso hoje. Estamos aqui exatamente para isso. E aí você aqui já deu uma introdução, já disse mais ou menos a que veio. E aí, com essa invenção do Natal, você fez um recorte do Natal histórico na questão da Grécia Antiga. E aí, no caso, antes de Cristo, né? Embora nós vinculemos o Natal ao nascimento de Jesus. Mas aí você fala que o Natal, como nós conhecemos, é uma invenção americana. E aí onde é que se encaixa o nascimento de Jesus? Pois é, o nascimento de Jesus é como se fosse uma apropriação da Igreja Católica dessa que era uma festa, na verdade, pagã. O Natal foi originalmente uma festa não religiosa, mas uma festa profana, uma festa secular, uma festa pagã. Então, a Igreja Católica, em torno de mais ou menos... Quando o imperador de Roma, Constantino, decreta a legalidade do cristianismo, que antes o cristianismo era uma religião contra o governo, era uma religião herética. O imperador Constantino, você fala imperador romano. Exato, imperador romano. Quando ele reconhece o cristianismo como sendo uma religião digna de reconhecimento e de respeitabilidade, então o cristianismo começa a ganhar espaço na vida social, ganha poder e ele estabelece no calendário, isso a partir durante a Idade Média, estabelece já no período pós-Cristo, né, depois de Cristo, estabelece o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus Cristo. Claro que que isso é um arbitrário, né? Não é que eles dissessem que Jesus tinha nascido no dia 25, mas a Igreja Católica, a Igreja Cristã, que se transformou em católica, ela teve o poder de decretar como feriado quase que universal, digamos assim. Não, quase um feriado mundial. Quase um feriado mundial, o dia 25, e atribuiu a esse dia o dia em que Jesus teria nascido, que seria o momento de celebrar. E aí eu fico muito balançado por isso, porque para mim o projeto do Natal, o projeto do nascimento de Jesus Cristo, para mim é uma das coisas mais bonitas que aconteceram na história da humanidade. Né? A proposta de Jesus Cristo, de amor entre as pessoas, de perdão, de respeito, de privilegiamento dos pobres, de questionamento dos poderosos, dos ricos, é o projeto mais belo, talvez um dos projetos mais belos que a humanidade inventou. E a gente está com esse projeto atravessa mais de 2 milênios já, não é à toa, né? Então, o dia 25 nasce, portanto, a partir do poder da Igreja Católica de estabelecer essa data como sendo o dia do nascimento de Jesus Cristo. E aí começa o paradoxo. Eu falei no início que ia falar sobre o paradoxo. E qual é o paradoxo? Vamos ao paradoxo. O paradoxo
existe a festa religiosa, existe o nascimento de Jesus Cristo, mas existe uma contra-festa religiosa. Existe como se fosse o não-Natal que quer comer o Natal, que quer cooptar o Natal, que justamente foi a apropriação da indústria cultural, do mercado, do capital, que faz com que essa data, não somente essa data, mas o período do advento, como a Igreja Católica chama, tenha se transformado em um momento de grande ênfase na economia. A gente pode ver, há vários indícios que nos apontam para isso, né? Por exemplo, você tem a contratação de funcionários específicos para o Natal. Por quê? Porque no Natal vão aparecer, vai ter o estímulo, a ordem social para que as pessoas consumam, comprem presentes, façam ceia de Natal, façam toda viagem. Então tem toda uma economia criativa que foi acoplada a essa festa religiosa e disputa com ela justamente o protagonismo. Não é à toa que nasce o Papai Noel, porque o Papai Noel é como se fosse, de uma certa maneira, ele é o antagonista de Jesus Cristo. Porque ele tá ali brigando pelo protagonismo. Ele está brigando, porque na cabeça, por exemplo, das pessoas, quando a gente pensa em Natal, é como se viesse... Eu não sei se vem primeiro a manjedoura ou se emerge a figura do Papai Noel. Por exemplo, em Campina Grande e em várias outras cidades do mundo, do Brasil e do mundo, você vai ter a chegada de Papai Noel. Sim. Que é um evento que vai ser televisionado, que vai ser publicado nas redes. As crianças são chamadas para escrever cartas para Papai Noel. Não escrevem cartas para Jesus, que seria o aniversariante. Mas Jesus faz... É como se fosse esse antagonista do Papai Noel, ele está em desvantagem. Por quê? Porque ele exige uma abstração, um nível de abstração, que ele é muito mais difícil de ser trabalhado. Porque Jesus Cristo existe, mas ele existe no plano espiritual. E o Papai Noel vem, ele aparece, ele tem uma voz, ele dá aquela risada, né, que você citou no início, ele tem a roupa, as pessoas podem sentar no colo dele, falar com ele. E Jesus Cristo é uma entidade mais sofisticada que exigiria das pessoas, das populações do mundo todo, um nível de aprofundamento, um nível de reflexão, um nível de abstração para o qual as pessoas não estão muito inclinadas para ele, né? Não é muito fácil você... Talvez venda menos, né? Vende menos porque as pessoas não querem muito profundidade, né? Elas querem o que elas podem pegar, o que elas podem consumir de modo mais esquemático, de modo mais, digamos assim, menos sofisticado, eu diria, menos profundo, eu diria. Então, isso é uma prática. Isso acontece no Natal, mas acontece em vários outros momentos da vida social, né? A gente normalmente se depara com esse apelo de ficar na imagem, ficar no mais superficial e deixar as camadas mais profundas para os estudiosos, para os filósofos, para os sociólogos, enfim, para essas pessoas que têm tempo para perder, para gastar energia intelectual e ficarem sozinhas, refletirem. A maioria das pessoas querem somente a festa, né, e tudo mais. Então, o paradoxo para mim é que a festa religiosa, ela disputa com a corrida do lucro, a corrida do mercado, os interesses da economia, e eu tenho a impressão que a festa religiosa vai cada vez mais perdendo o espaço, porque o mercado ele é muito poderoso e as pessoas estão muito interessadas em conforto e prazer, enfim. E a gente vê também isso nas ornamentações natalinas, né? Claro que existem os presépios, é óbvio que existem os presépios, mas o presépio é algo muito mais católico do que geral a todos os cristãos, né, pelas imagens. Mas a gente vê muito mais Papai Noel do que Jesus, a gente vê muito mais árvore de Natal, muitas bolas coloridas, enfim. Mas sobre os símbolos de Natal a gente vai falar também daqui a pouco. Certo. Mas como o professor Lemuel falou do Papai Noel, eu estou aqui com o Papai Noel. Ou com um dos Papais Noéis. Alexandre Fialho, muito obrigado pela presença. Sou seu admirador, eu faço teatro em Campina Grande há alguns anos. E desde quando cheguei em Campinas fazendo teatro, que escuto falar de Alexandre Fialho, já vi Alexandre Fialho em cena. É um prazer para mim estar entrevistando esse grande ator. Mas hoje, nós vamos marcar um dia para conversar com Alexandre Fialho sobre a carreira de artista no geral dele. Mas hoje é só Papai Noel. Papai Noel, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Fialho, como é que você começa no Papai Noel? Papai Noel, na minha vida,
vem de criança. Criança por quê? Porque eu fui criado pelo meu bisa, né? Meu bisa, meus avós. Então, eu venho de uma família enorme, imensa, e de vários Papai Noéis. Então, quando chegava o período natalino, nos reuníamos e aí ia surgindo, né? Papai Noel. E o meu Papai Noel vem do amor, vem da união, vem da questão de você doar, né? Doações. Então, o meu Papai Noel, eu, desde criança, me identificava. Quando dizia, vai chegando o Natal, né? E eu dizia, mamãe, eu quero meu Papai Noel, eu quero conhecer o meu Papai Noel, eu quero ter meu Papai Noel. Mas não era nem um presente, era a admiração. Aquele senhor, aquele velhinho, aquele carinho. Eu sempre fui criado ao lado do meu avô, que tinha uma barbinha branca e era o verdadeiro Papai Noel. Era o verdadeiro bom velhinho. Bom velhinho, né? E quando eu me tornei ator, eu recebi um convite inesperado. Eu estava numa maquiagem e faltou um Papai Noel, né? Se você estava numa maquiagem para outro espetáculo, para outra coisa. Para outra coisa. E faltou um Papai Noel para um comercial. E eu fui convidado. De imediato, colocaram-me dentro daquele figurino. Nossa, quente demais, tudo. E eu fui. E quando eu cheguei, que eu passei, que me olhei no espelho, eu disse, o que é isso? O Papai Noel. O meu Papai Noel. E foi daí que eu peguei esse Papai Noel para mim, né? O Papai Noel de 28 anos. Eu sou o ator mais, assim, né, honrado nessa personagem. Porque é tão difícil, Júlio, você, como um ator, como um profissional, ter uma personagem tão forte, né, ao decorrer da sua carreira. E esse Papai Noel vem comigo, né? Então, quando foi o ano passado, em 2022, eu lancei o meu projeto, o meu Papai Noel da Inclusão. Hoje eu sou PCD, né? Eu sou uma pessoa com deficiência. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, eu olhei, pesquisei e eu não via, né, na Paraíba um Papai Noel diferente. E eu tenho um certo dia, conversando com uma amiga minha, e a criança, né, o filhinho dela disse assim, mamãe, por que não tem um Papai Noel como eu? E quando eu isso é muito bom. Observo, ele é cadeirante. E eu disse, nossa, não tem, realmente não existe, né? E foi aí que eu lancei esse meu Papai Noel da Inclusão. E esse Papai Noel fez sucesso, sim. Porque quando eu cheguei no Açude Velho, o ano passado, que eu desci do carro, que sentei na minha cadeira de roda, quando eu olhei, eu vi várias crianças PCDs, né, aguardando o Papai Noel. E a emoção que eu fico, assim, feliz, né, de ter esse velhinho identificando, né, com outras crianças como é que se diz? Essa figura importante, porque a criança é sonho, né? A criança não mente. E você representar naquele momento, né, ser representado e representar, né, a figura de um Papai Noel da inclusão. E é isso. Ô Fialho, eu vou pegar essa questão que você falou do Papai Noel da Inclusão, vou fazer até um gancho aí, o professor Lemuel fica à vontade para intervir aqui. Aqui é uma conversa, então podemos entrar nas respostas dos outros, inclusive fazer perguntas. Não temos problema. Aqui é hora de prosa, devia ser sem censura na prosa. Mas esse Papai Noel da Inclusão, e aí eu achei muito bonita a frase que você falou, quando a criança disse, mamãe, por que não tem um Papai Noel como eu? Né? E ele era cadeirante. Mas aí você é cadeirante. Eu quero exatamente que você fale, Fiel, porque você é cadeirante há pouco tempo. Isso. Né? Você fez uma cirurgia, você teve que amputar parte da perna e tal. Mesmo assim, você continua nos palcos, o que eu acho isso. Tem um espetáculo seu com Samantha Pimentel,
Cheiro, Samantha. Beijo, Sá. Beijo, Sam, e vai estar aqui também logo, logo. Mas, enfim, você continua nos palcos, continua como Papai Noel. Eu quero que você fale sobre a diferença que você sentiu quando você era o Papai Noel geral, o Papai Noel genérico, né? O Papai Noel europeu, embora você não seja branco, caucasiano e tal, não está no estereótipo do Papai Noel, né? Aquele bom velhinho europeu de olhos azuis. E o que é que você sentiu de diferente quando você era o Papai Noel característico, né? Com a bengala, mas sem ser cadeirante. E a outra, você já iniciou várias crianças PCDs que estavam lá. E qual é a sensação que você tem quando você passa a ser o Papai Noel da inclusão? E aí eu já abro para o professor para ele dizer o seguinte: do jeito que o Papai Noel é europeu, o aniversariante também, estereoticamente falando, também é europeu, né? Embora ele seja do Oriente Médio, geograficamente, mas ele é loiro do olho azul. Exatamente, venceu essa representação que é também imperialista, né? Também. Que transforma Jesus Cristo em um cara de pele branca, de cabelos lisos, de olhos azuis. E o que eu acho muito interessante a gente pensar, e eu vou viajar um pouco na fala de Fialho, que é justamente assim, ele diz assim, que a criança sonha, a criança não mente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente das crianças. Para mim, as crianças, elas mentem também, elas são complicadas, elas são frias, elas podem ser muitas outras coisas que a gente pensa como diferentes disso que a gente pensa em relação a crianças, né? E uma coisa que eu acho muito importante pensar, Calderón de la Barca tem uma frase que é um dramaturgo espanhol, ele diz que a vida é sonho. Mas eu acho que... E aí eu completaria. O que é que a gente fará com essa vida sonhada? O que é que a gente vai fazer com isso que a gente recebe como o material para produzir os nossos sonhos? Como a gente pensa essa atividade de sonhar? Então, a sociologia, a antropologia, a politicologia, a filosofia, é como se fossem maneiras de olhar o mundo que fazem com que a gente pense, inclusive, por que é que a gente sonha o que a gente sonha? Porque até no sonho você tem uma produção coletiva do desejo, uma produção coletiva da expressão de como as coisas são, uma produção coletiva que interessa a alguns grupos e não interessa a outros. Então vale a pena a gente desconfiar desse sonho que nos foi, digamos assim, entregue, que é o sonho do Natal, esse Natal mercadológico, esse Natal do Papai Noel, que se apresenta para nós como sendo um personagem que é como se fosse vestido de ternura e de bondade. Mas se a gente olhar um pouquinho mais aprofundadamente, a gente vai ver que ele tem funções. Ele funciona, o funcionamento dele, o modus operandi desse personagem na vida social é cheio de sombras, é cheio de dobras, né? E eu queria chamar a atenção, por exemplo, tem uma coisa que é um trabalho árduo dos pais. Eu fico pensando nos pais, principalmente os pais das classes populares, das classes pobres. Imaginemos o trabalho árduo que uma mãe solo, que um pai pobre, ele tem que executar para que esse mito de Papai Noel não seja tocado, não seja destruído na cabeça das crianças. Então, porque na verdade quem compra o presente, quem pode comprar os presentes, não é nada mais, nada menos do que quem cuida dessas crianças, os responsáveis, ou pais, ou avós, ou tios, ou whoever. Mas imaginemos que isso é um trabalho árduo que é feito por essas pessoas para manterem intocado esse sonho que ele parece ser muito doce, mas ele é muito cruel também, né? E aí eu pedi até para não frustrar as crianças. Para não frustrar as crianças, eles têm que, às vezes, eventualmente, fazer uso de expedientes que produzem o sofrimento deles, que podem também apresentá-los como pais perdedores, como mães que não são boas, porque o presente não veio, porque não foram capazes de manter o mito intocado e garantir o presente por cima de qualquer outra dificuldade. Então, é um mito que ele é doce, que ele
ele se apresenta com muita ternura, mas ele tem esse outro lado também que eu acho que vale a pena a gente pensar. É o lado cruel. O lado cruel, o lado cruel. Trágico disso. É o paradoxo que você falou na sua primeira frase. Exatamente, o mundo é cheio deles. Para onde você virar, você encontra paradoxos. Nesse programa, por exemplo, a gente tem o paradoxo de poder falar, o que é que a gente pode falar, o que é que as pessoas estão prontas para ouvir, que tipo de informação elas estão recebendo, elas querem receber, quem é que vai continuar ouvindo o nosso programa depois de ouvir tudo isso que está sendo dito aqui. Então, tem uma censura nesse programa. O que é que vai ficar para essas pessoas? O que ficará, exatamente. Então, tem uma censura em tudo, né? Ou seja, o paradoxo nos cerca, nós estamos mergulhados nele. E eu estava pensando aqui, a outra coisa também que é muito forte de pensar em relação, eu tinha feito aqui uma lista, e eu vou citar só mais duas coisas. À vontade. O mito do Papai Noel, ele mexe com a nossa relação com o sobrenatural. É muito forte isso. Ou seja, como é que nós lidamos com a responsabilidade de fazer nossas crianças felizes? Se nós não acreditamos em Papai Noel, então a gente vai ter que oferecer aos nossos filhos uma versão da nossa situação econômica. O pai e a mãe, eles têm que dizer, olha, eu não posso comprar esse presente para você. Isso. Mas o que é que a sociedade oferece de maneira mágica? O que é que o capitalismo oferece? Oferece uma saída sobrenatural. Escreve uma cartinha para Papai Noel. Quem sabe ele vai lhe responder. Aí tem os programas de televisão que chamam as pessoas para darem presentes. Tem as ONGs que se organizam para atender os pedidos dos meninos nessas cartas. Começa essa coisa que não é da realidade concreta dos indivíduos a dividirem com os pais a responsabilidade que eles têm em relação aos filhos deles. O que é uma coisa muito cômoda. Então a gente começa a pensar que nós não estamos sozinhos na história. Quando nós estamos sozinhos, e o mais maduro, o mais adulto, o mais consequente seríamos nós pensarmos por que é que algumas pessoas podem comprar presentes e outras não podem. Por que é que algumas famílias podem agradar os seus filhos e outras não terão condição de fazê-lo. Então, essa relação com o sobrenatural que o Papai Noel traz é uma coisa para a gente desconfiar dela, não apenas embarcar de maneira, digamos assim, irrefletida sobre isso. Né? Uma coisa muito forte que eu acho que junto com essa história de Papai Noel, a gente pode pensar o mito das cegões também. Ao invés de a gente sentar e dizer por que é que os filhos nascem? Os filhos nascem porque as pessoas fazem sexo e as mulheres engravidam. Mas as pessoas inventam o mito da cegonha, o mito da enxurrada, o mito... Enfim, ao invés de você assumir as coisas, você começa a colocar... Você inventa histórias para que a sua responsabilidade seja diminuída. Eu acho que isso tem um efeito que parece ser muito suave e doce, mas eu tenho a impressão que lá no fundo tem uma tragédia e isso sangra. Isso termina sangrando. Sempre sangra. Eu vou voltar aqui para Fialho a história da questão do Papai Noel, da inclusão, né, porque eu quero ouvir o depoimento dele sobre a impressão que ele tem, né, dos dois momentos, o Papai Noel antes de ser cadeirante e o Papai Noel cadeirante. Qual é a impressão que ele tinha quando as crianças chegavam, dessa identificação que você já começou a falar? Antes, não é questão da diferença, né? A diferença é a questão adulta, não tão criança. Porque é o seguinte, o Papai Noel, né, não PCD, ele tem uma questão na visão humana, é o perfeito. É o perfeito, né? É o Papai Noel que abraça, é o Papai Noel que você pode sentar no colo, é o Papai Noel que você... É o cheiroso. Eu vou citar um fato que aconteceu o ano passado. Perfeito. A questão do Papai Noel da inclusão. O Papai Noel da inclusão ano passado, ele ficou triste. Por que fiquei triste? Não como Papai Noel, como ser humano. Uhum. Teve situações assim de madames da sociedade, né? As super granfinas, né? As mulheres, né? do poder, que elas não quiseram que seus filhos abraçassem o Papai Noel da inclusão, porque o Papai Noel da inclusão estava abraçando a criança pobre. Tá entendendo? Então, é como se diz, não abrace o Papai Noel da inclusão porque ele está em uma cadeira de rodas. Então, quando eu não era cadeirante, essa mesma mãe
deixou que a sua filhinha abraçasse o Papai Noel. E o Papai Noel que ela deixou, né, um dia abraçar, né, o perfeito, como ela falou, ele estava cadeirante. E ela simplesmente evitou que a filha dela abraçasse o Papai Noel da inclusão. Então, Porque o Papai Noel da inclusão era PCD. Era PCD. Ou seja, a questão não é o PCD. Eu vi muito bem que ela falou. Não abrace o aleijado. Né? Então, isso é muito forte, isso é muito sério. Então, é como o professor Lamuel falou, a questão cultural não é a questão cultural criança, é a questão cultural adulto. A criança, ela aprende, ela está em formação do adulto. É o adulto que passa isso. Então, a diferença muito não é... às vezes, a indiferença de uma criança não é porque seja a indiferença da criança. É a diferença do pai da criança que está transmitindo aquilo à criança. Então, Júlio, a diferença do preconceito, do capacitismo, dessa questão do ser normal e não ser normal. Todos nós somos deficientes. Ou não ser padrão. Ou não ser padrão. Mas todos nós somos deficientes. Não é você ser deficiente físico, é você ser deficiente da alma, é você ser o deficiente do espírito, do seu preconceito. Então, o preconceito, para mim, é uma deficiência e grande e séria, sabe? E terrorista, porque, veja, é cruel você deixar com que seu filho não abrace o Papai Noel, porque o Papai Noel é cadeirante, porque o Papai Noel, na visão adulta, é o aleijo. Olha só, senhoras e senhores, meu público ouvinte, que aula de Alexandre Fialho. Que aula que o professor Lemuel tem dado desde o começo. Mas esse momento de Fialho, professor, é um recorte da sociedade. Porque a gente vê o Papai Noel como aquela figura mítica, como o senhor disse, fantástica, mágica, perfeita, que consegue entregar brinquedos em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, numa mesma noite. E aí, quando esse Papai Noel, numa cadeira de rodas, com a perna amputada, uma mãe não permite que o filho se aproxime. Mas se o Papai Noel, com essa figura, com essa fantasia toda em volta do Papai Noel, pode sofrer esse preconceito, o que é que nós vemos nas demais pessoas da sociedade? E aí eu vejo uma frase de Fialho que é interessante, que ele diz assim: eu fiquei triste. Não como o Papai Noel, porque nós que fazemos teatro, a gente consegue... nós somos realmente o personagem quando estamos em cena. Mas nós também somos nós. Eu também sou Júlio. Fialho também é Alexandre. E eles, não como o Papai Noel. Não foi apenas o Papai Noel. E ele poderia ter dito, não enquanto artista, mas também não foi o artista. Foi a pessoa. Ele se sentiu e foi agredido enquanto pessoa. Vítima desse preconceito. Não abrace o aleijado. Foi isso que ele ouviu. Com essas palavras. Com essas palavras. E aí a gente vê isso, professor Lemuel, todos os dias, com negros, com LGBTQIA+, com cadeirantes, autistas, enfim, com o fora do padrão. E aí, por isso, nós temos um aniversariante loiro de olhos azuis, mesmo tendo nascido lá no Oriente Médio. Eu acho que essa experiência de Fialho aponta para outro paradoxo do Natal, que eu acho muito interessante a gente focalizar, que é justamente como se fosse... É como se o Natal fosse um momento do calendário anual nas nossas sociedades, no qual nós experimentaríamos uma suspensão das diferenças e da hierarquia social. Isso é uma coisa muito complicada. Acontece também no Carnaval, né? No Carnaval é como se fosse... nesse sentido, o Carnaval e o Natal se aproximam, porque são dois momentos da vida coletiva
nos quais é como se as diferenças entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre gays e não gays, elas ficassem como que amortecidas, elas sofressem um processo. A hora do recreio do preconceito. Exatamente, é como se fosse uma suspensão e uma eufemização da tragédia do preconceito que as pessoas atravessam e experimentam durante todo o restante do ano, eu diria. Então, o Natal para mim, é um fenômeno que vale a pena a gente pensar justamente por causa disso, porque ele simboliza justamente uma sociedade que é montada na mentira, que é montada na hipocrisia, que é montada numa determinada capacidade que ela tem de gerar essa ilusão que faz com que as pessoas não se indignem o suficiente para mudá-la, para transformá-la, para quebrá-la e fazer um mundo diferente, eventualmente, desse que a gente construiu. Isso para mim é muito forte no Natal. Então, essas ideias... eu vou terminar minha fala. Fique à vontade. Essa intervenção. Falando sobre Natal sem fome. Minha gente, Natal sem fome. Me poupem disso, né? Como é que pode? Você vai se preocupar que as pessoas comam no Natal e o restante do ano? Do Natal? Então, essas pessoas das igrejas, Esse Natal principalmente... é novo, então pode morrer de fome? Pois é. Então, as pessoas das igrejas evangélicas, cristãs e tudo mais, elas se preocupam, os ricos, né, os poderosos, de repente eles ficam muito sensíveis com as pessoas durante o Natal e fazem campanhas nos países que têm inverno nesse período do ano, eles fazem campanha de agasalhos, de abrigo das pessoas. E aqui no Brasil, a gente tem campanhas Natal Sem Fome, patrocinadas, por exemplo, pela Igreja Católica e por vários outros grupos. E isso representa justamente, é como se fosse a sociedade se acalmando, a sociedade se embriagando com uma bondade que ela finge ter. Então, para mim, é outro paradoxo, porque o projeto belo que Jesus Cristo veio trazer, do qual eu falei logo no início do programa, é justamente um projeto que vai totalmente de encontro com a esse modelo de sociedade que a gente tem, hierarquizada, com muita desigualdade social, com mais de 30 milhões de pessoas que acordam todos os dias no Brasil sem saber o que vão comer, mas as pessoas vão para a igreja e elas fingem que no Natal elas vão assumir o espírito natalino. Olha, eu tenho nojo dessa história. Não venho com essa palhaçada de espírito natalino para mim. Isso para mim é muito agressivo isso. Porque o que a gente encontra todo dia é racismo, é especismo, é capacitismo, é etarismo, é pauperfobia, que é o ódio, o medo e o ódio. Aporofobia, que é o ódio aos pobres. É a transfobia, é a homofobia que a gente encontra todos os dias nas respirações dessas famílias cristãs que se reúnem e dizem que no Natal estão prontas para perdoar, para serem generosas e tudo mais. Então, outro paradoxo para mim que vale a pena a gente pensar é essa suspensão que o Natal produz, em relação à qual eu acho que a gente precisa ser muito radical. A gente tem que adotar uma recusa radical dessa suspensão, porque ela tem um efeito amortizante da nossa sensibilidade e da nossa capacidade de reagir a essa demanda insensível que nos cerca de modo tão acachapante, eu diria. E essa história do espírito natalino, frisado pelo professor Lemuel, é interessante porque, assim, né, como você disse, é uma suspensão baseado, ou deveria ser, nos princípios cristãos, mas o que a gente vê é a gente fazendo muita coisa errada em nome de Cristo, né? Ou melhor dizendo, supostamente em nome de Cristo, corrigindo. Porque Cristo realmente não pregou isso, e eu concordo com o professor Lemuel quando ele diz a bela história que Cristo representa. E aí, essa bondade que finge ter no Natal. Mas aí é exatamente onde nós podemos ver este exemplo dado por Fialho. Nessa bondade que se finge ter dentro desse espírito supostamente natalino, que deveria ter 365 dias por ano, porque afinal não se pode ser cristão um único dia, ou é ou não é, ou você é ou você não é. Mas mesmo diante disso, da festa natalina, a chegada do Papai Noel, nós ouvimos a frase: não, meu filho, você não vai abraçar o aleijado, porque o Papai Noel era cadeirante. Era cadeirante. E outra coisa, Júlio, também, que eu também observei, o sucesso que foi o Papai Noel da Inclusão, né? O acolhimento das crianças, sim,
né? A população, a nossa comunidade também, nossa comunidade campinense também abraçou o Papai Noel da Inclusão. E foi uma coisa assim fantástica. Só que esse ano nada disso aconteceu. Tá entendendo? Acho que vocês foram vencidos pela caravana da Coca-Cola. Exatamente. Mas aí é uma coisa a se pensar também. O ano passado funcionou, foi sucesso, foi... ou seja, uma atração à parte, né? Nunca ocorreu aqui na Paraíba um Papai Noel diferente. Poderia ter né? Papais Noéis, Poderia ter né? Papai Noéis diferentes. E não. E esse ano não aconteceu nada. Que Ou seja, forte isso, Fialho. o convite não veio tão, né, como o ano passado. Quer dizer, não é a questão do ator, do artista, do profissional ir, né, até, né, as autoridades dizem assim, bem, aqui... Mas se o ano passado funcionou, por que esse ano não funcionou? Se o ano passado eu cheguei, fiz um trabalho tão belo, tão maravilhoso, né? E esse ano as pessoas cobraram isso. Pode ser que essa senhora que disse assim, meu filho, não abrace esse Papai Noel porque ele é diferente. Pode ser que ela tenha feito uma mobilização, que esse pessoal, os conservadores, os poderosos, os ricos, eles têm um poder imenso de mobilização. Eu tenho a impressão que essa mulher pode ter feito uma campanha, viu? E quantos outros não pensaram a mesma coisa, só não verbalizaram pro Papai Noel? Pois e podem ter verbalizado em outros ambientes. Pois é. Mas, Lamoel, você tem razão, porque essa senhora era mulher de pessoas da comissão, tá entendendo? Da alta sociedade campinense. Então, para você ver, gente, é como o Lamoel falou, a questão da hipocrisia. Que no Natal tudo é belo, tudo é lindo, tudo é santo, e todo mundo é humano, e todo mundo abraça. Aí vem a questão, né? Natal sem fome. Né? E aí você diz... Porque o Papai Noel da Inclusão, gente, não está esse ano, todo mundo questiona. Por quê? Eu tenho uma história... Eu tenho uma história sobre o Natal sem... Eu nem sou entrevistado. Não, mas você conta. Mas eu vou contar uma história do Natal sem fome. Eu sou de São José de Piranhas, no sertão da Paraíba, e eu participava de um grupo de jovens da Igreja Católica vinculado à pastoral da juventude do meio popular. E também às comunidades eclesiais de base, baseado na teologia da libertação. Enfim. E nós organizamos a gente organizava todo ano um jantar, nós chamávamos de Natal dos Carentes. E nós não tínhamos dinheiro para isso. Então nós saímos no comércio pedindo, né? E aí a gente foi, nossa comitiva do grupo de jovens, pedindo no comércio e tal. E algumas pessoas, muitas pessoas doavam, a maioria doa. Algumas pessoas não doavam e a gente ouviu alguns desaforos de alguns comerciantes. Chamavam a gente de vagabundo, de não sei o quê, etc, etc. Enfim, mas isso era o normal. Só que nesse mesmo ano, algumas pessoas da sociedade, da cidade, resolveram fazer o Natal Sem Fome. Quem organizou o Natal Sem Fome foi o gerente do Banco do Brasil, um dos médicos da cidade, o juiz, o promotor, enfim. E essas pessoas convidaram nós, do grupo de jovens que tínhamos experiência, para ajudá-los. Na verdade, a gente foi convidado apenas para carregar os sacos. Mas a gente foi. E eu lembro que eu ficava em cima do Andê 20. E eu ia... quem entrava na frente era o juiz e o promotor. E o gerente do Banco do Brasil. Eram os primeiros que entravam. E nos mesmos lugares em que nós fomos chamados de vagabundos, eles foram recebidos com glórias, com sacos de alimentos para o Natal Sem Fome. E eu teve momentos que eu olhava assim, o pessoal encarava e dizia, peraí, mas não era vagabundagem? Isso é bem a cara disso que a gente produziu como sociedade, que a gente chama, assim, de modo até meio apressado, de espírito natalino, tu tá ligado? Uhum. É como se fosse uma coisa que é muito superficial. Ela é muito mais... É como se fosse muito menos sentimento verdadeiro e valores que a pessoa adota e muito mais uma performance que as conveniências, como você mencionou, né, quando entra o promotor, o juiz e as pessoas, entram os poderosos, quando não é Geni que entra,
as pessoas tenderão a assumir essa performance de bondade, generosidade e tudo mais. Então, o Natal, para mim, como várias outras instituições, minha gente, a gente está falando sobre o Natal aqui por causa do próprio período em que a gente está. Mas a gente pode pensar em várias outras instituições que são baseadas justamente nessa mentira e nessa farsa que sustenta a nossa ilusão de sociedade que cuidará de todo mundo, na qual todos nós teremos um lugar e tudo mais, né? Então vale a pena a gente pensar sobre essa coisa. Por exemplo, o mito da reunião das famílias. Você falou alguma coisa sobre... Acho que a Alexandre Fialho falou alguma coisa sobre isso. Ou foi Júlio no início, que as famílias se reúnem. Minha gente, o que tem de forçação de barra nessas reuniões de família? Minha gente, vamos combinar, né? Às vezes você não quer ir, mas tem que ir. E às vezes também, por exemplo, os casais. Imaginemos que no dia do Natal e no dia do Ano Novo são disputas porque as pessoas dizem para que casa a gente vai. E aí tem uma disputa para onde será mais favorável, onde a gente vai trabalhar menos, onde a gente vai ter comida melhor, onde a gente vai ter um espaço melhor. Onde a ceia é melhor. Onde a ceia é melhor. E aí o Natal, que deveria reunir as famílias, ele separa as famílias. Porque você tem que escolher, eu vou ficar com a mãe, com minha mãe, a gente vai ficar na casa de tua mãe ou na casa da minha mãe. Bem, a gente vai para casa da minha mãe, porque lá está tudo resolvido, a gente não vai ter que entrar com nada. E minha mãe? Minha mãe a gente vai no Ano Novo, talvez. Não. Ou então nem vai. Não, eu quero ir nesse Natal. Então, essa história a própria ideia do Papai Noel, se a gente disser assim, o que é que ele significa? Na verdade, ele significa o que o Jean Baudrillard, que eu até separei uma citação dele aqui. Jean Baudrillard é um sociólogo francês, aliás, ele é, porque continua sendo lido e estudado. Mas ele diz assim que o Papai Noel representa uma forma racionalizada que permite preservar nas etapas da vida, além da infância, ou seja, na adolescência, na juventude e na idade adulta, o Papai Noel é como se ele ajudasse a fazer continuar na nossa psique aquele mecanismo que é o de gratificação que os pais constroem quando a gente é criança. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Tanto que o Papai Noel vai dizer que no próprio mito do Papai Noel vai ter essa história de se você se comportar bem, você vai ganhar presente. Se você não ganha presente é porque você não se comportou bem. Mas é como se a gente quisesse manter esse mecanismo de gratificação que é muito próprio para a primeira infância em todas as outras etapas etárias da vida de um indivíduo. Que eu acho que é uma coisa também que denota um sintoma de como nós somos fixados na infância, como nós somos infantiloides, eu diria, nesse sentido. Que é outra coisa para a gente pensar também sobre Papai Noel, que é justamente essa ideia de que se você for bonzinho, você vai ser gratificado. Se você for no padrão, você vai ser reconhecido. Se você falar o que as pessoas querem ouvir, você vai ser reconhecido. Se você se vestir como as pessoas querem que você se vista, você vai ser reconhecido. Se você se comportar como todo mundo, como a igreja quer que você se comporte. Então, se você for normal, entre milhões de aspas, padrão, né? Padrãozinho, você vai ser gratificado. Então é uma coisa também que, claro, se que sair da linha. Isso não está explícito, mas está como que nas camadas submersas disso que parece ser um mito bem... Mais uma vez eu volto à ideia de um mito doce, gentil e terno do Papai Noel, mas ele tem por trás dele, por baixo dele, esse substrato obsceno do controle social, que é justamente um fenômeno que é muito caro para a sociedade. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer produzir indivíduos dóceis, que obedeçam, que sejam o que a sociedade quer que eles sejam. É muito forte. Eu vou pegar uma frase sua quando eu contei aqui o exemplo, né? E quando as autoridades entram e tal. E você disse, quando não é a Geni que entra. Mas quando precisam da Geni, todo mundo se ajoelha. Isso é verdade. Vai com ele, vai Geni. Vai com ele, vai Geni. Bendita Geni. Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Este é o programa Hora de Prosa do Natal. Bom, eu pedi algumas músicas a vocês, a gente não ouviu nenhuma.
Nós vamos ouvir a primeira. Foi uma música que o professor Lemuel Guerra pediu. Nós vamos ouvir, depois ele vai nos contar por que Depois escolheu ou essa antes? música. Prefere antes? Eu prefiro antes, para A gente vai preparar a ouvir boas escuta. festas. A gente vai ouvir boas festas. Não, não é cantico, não. Vamos ouvir Cantique, então? Cantico de Jean Racine. Porque eu acho que só vai dar tempo ouvir uma música de cada. Vai ser Cantique? Eita. É cantico, porque eu já disse muitas coisas rebeldes com boas aqui. festas, boas Que eu queria discutir boas festas pronto. justamente naquela O frasezinha. professor Lemuel vai explicar primeiro porque escolheu essa música e depois a gente vai escutar. Eu vou até pedir que você anuncie a música depois que terminar de explicar. Pronto, essa música eu escolhi porque o texto dela, o compositor é Gabriel Fauré, do período romântico, é um francês, e ele compôs essa peça a partir de um texto que circulava na sociedade, um texto popular. E nesse texto é como se um povo reunido procurasse a divindade e pedisse uma segunda chance. Porque esse povo tinha traído o Deus, tinha traído o projeto do Deus, e eles pedem uma segunda chance para que eles possam se aproximar de novo do belo projeto que eles traíram de modo tão radical. Por isso que eu selecionei essa música, porque eu acho que nós somos os cristãos e os não cristãos, mas que são humanistas, comunistas e tudo mais. É como se a gente estivesse traindo o tempo todo esse belíssimo projeto que nos foi dado para mãos tão indignas, que é o projeto do J. Cristo, ou de Jesus Cristo. Vamos lá. Cantique. É isso aí, professor Lemuel. Quer comentar mais alguma coisa sobre a música que você escolheu? Não, somente assim, é como se eu não queria pousar nesse programa de alguém que não viaja nisso que é o momento do Natal que a gente está vivendo. Por exemplo, a parte das músicas. Para mim, o Natal é muito brega musicalmente, né? Eu fico impressionado. A gente entra nas lojas, em todos os lugares, e são essas músicas que são importadas, que foram traduzidas, que tem uma letra muito, eu diria, umas letras muito pobres, né? Então, eu escolhi essa peça porque essa peça que vocês ouviram há alguns instantes, ela vai numa direção contrária. Primeiro, ela é muito sofisticada harmonicamente, melodicamente, ou seja, em termos composicionais, é uma peça muito sofisticada, o que vai de encontro um pouco a isso que a gente sofre, eu acho, nesse período de Natal, que é esse conjunto essa paisagem sonora que é muito empobrecida e empobrecedora, eu diria. Inclusive, o professor Lemuel, que está aqui como sociólogo, mas ele é regente do coro Encanto, então tem autoridade para falar, além da sociologia, também na música. Professor Lemuel, a gente tem que marcar um outro dia para o senhor vir aqui, não como sociólogo, mas como regente do coro Encanto, para a gente fazer uma hora de prosa musical. Alexandre Fialho, você escolheu também Paciência com Lenine. Gente, a vida é paciência, né? Paciência é justamente isso, a questão da nossa correria, né? Da minha correria. Né? Eu era muito agitado, aquela coisa, eu queria fazer tudo, e de repente eu parei.
ao ouvir paciência, eu disse, não, gente, que é isso? Eu tenho que me controlar e viver os momentos, né, com mais ternura, com mais sentimento de respirar, né? E a paciência veio e é isso, né? E a vida é rara. Então, vamos ter paciência. Vamos ouvir Paciência com Lenine. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que nos falta para perceber? A gente encerrou a gente cortou a música exatamente nessa frase. Será que é tempo que nos falta para perceber? E não apenas paciência, mas para perceber tudo isso que nós estamos discutindo sobre o Natal, mas sobre... eu gosto muito de recortes sociais, professor. E sobre... Eu acho que a gente está ilustrando o Natal para falar da sociedade. A gente está quase no fim, mas eu vou fazer uma última pergunta para o Alexandre Fialho. Porque nós, se a gente continuar, a gente tem assunto aqui até o ano novo. A gente chega no carnaval e não termina. Mas vamos lá. Fialho, você lá como Papai Noel passou por essa experiência não abrace meu filho, o Papai Noel aleijado e tal. Já teve gente que, você disse nos bastidores, que criança que bate em você, criança que abraça você, criança que beija você. Mas eu tenho uma pergunta, porque as pessoas, com certeza, crianças ou adultos, chegam e pedem coisas a você. Qual foi o pedido mais inusitado que você lembre que você recebeu na sua vida de Papai Noel? Papai Noel, eu quero comida. Eita, forte. Forte. Dói a alma, dói o espírito. E é um momento assim que você tem que ter muito preparo, muita força e respirar fundo e dizer: tenha calma, que o Papai Noel vai chegar na sua casa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu presenteei, né? Porque não é só você prometer e oferecer. Você tem que ter atitude, você tem que ter ação, você tem que ser humano. E essa humanidade tem que partir não do Papai Noel, mas do ser humano Alexandre Fialho. E aí eu realmente matei a fome dessa criança. Professor Lemuel, quer comentar rapidinho? Eu queria dizer assim que se a sociedade, as instituições, os indivíduos que dizem que vão comemorar o Natal, eles acreditassem mesmo nisso que eles dizem que o Natal representa, eventualmente nós não comemoraríamos o Natal. Por causa das guerras que a gente às quais a gente está assistindo atualmente, por causa da miséria, da fome a que a gente está assistindo também no nosso país e em tantos outros lugares. Então, é mais ou menos como Papai Noel. Papai Noel, na verdade, o mito do Papai Noel ele é muito forte porque os pais não acreditam, as crianças, eventualmente, eu tenho a impressão que elas também não acreditam, mas a gente age como se alguém acreditasse. Isso. E é como se fosse uma crença vicária. Ou seja, alguém acredita por nós. Então é o suficiente. Bom,
O Papai Noel não chegou, mas o nosso horário já. Então, bora-se embora. Felizmente, eu vou pedir só para vocês se despedirem rapidamente, porque o relógio está aqui batendo nas minhas costas e me dando algumas pancadas. Professor Lemuel, muito obrigado. Muito obrigado aos que nos escutaram, aos que eventualmente assistirem a esse programa pelo YouTube. Eu espero que a gente tenha trazido coisas interessantes através das quais e pelas quais a gente possa repensar as coisas. Muito obrigado, Alexandre Fialho. Eu que agradeço o convite. Foi uma maravilha. A todos vocês, né, eu desejo sim um Natal maravilhoso, um ano, né, abençoado. E, gente, é isso. Vamos ter paciência, a vida não para e a nossa vida é rara. Nossa vida é rara. Arrasou. Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Este é o programa Hora de Prosa. Lembrando que este é o último programa da temporada 2023. Entraremos de recesso em janeiro, entrevistas especiais e reprisadas para o nosso público ouvinte. A partir de fevereiro, estamos de volta com programas e entrevistas inéditas para todos vocês, ou melhor, para todos nós, porque eu espero que vocês do lado de lá se divirtam tanto quanto eu do lado de cá. Eu sou Júlio César Rolim, com a produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alain Leonardo Félix, transmissão pela rádio JP Araújo, assistência de produção Felipe Bezerra, Ítalo Silva, Maria Eduarda Batista e Marília Duarte. Muito obrigado e até breve. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.